3 coisas durante a ministração dessa manhã. Primeira coisa que você vai aprender é quem é o Espírito Santo. Essa é a primeira pergunta ou o primeiro questionamento que nós vamos responder. O segundo é como receber o Espírito Santo. E o terceiro, mais importante, é como ser cheio do Espírito Santo. Então é isso que nós vamos tratar, como eu posso ser cheio do Espírito Santo. E nós acabamos de ler uma passagem que começa dizendo: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então a primeira parte desse versículo fala qual não é a vontade de Deus para o cristão. Não é da vontade de Deus que você seja um ébrio, por exemplo, um bêbado, uma pessoa que ingere álcool, né? Não é da vontade de Deus. Inclusive, a Bíblia cita mais de uma vez no Novo Testamento que as pessoas que ingerem álcool e que ultrapassam o limite, né, acabam ficando bêbadas, essas pessoas, elas não herdarão o reino de Deus. Isso está muito claro na Bíblia. Então não é da vontade de Deus que você se embriague com vinho. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se encha do Espírito, é que você seja cheio do Espírito Santo. Então nós vamos falar sobre isso. Mas vamos ver em primeiro lugar, como eu falei, quem é o Espírito Santo, como recebê-lo e como ser cheio dele. Então a primeira pergunta é quem é o Espírito Santo? E sem enrolação, eu já quero dizer para a igreja que o Espírito Santo é Deus, amém? O Espírito Santo, ele é Deus. Nós cremos biblicamente na Trindade. Apesar da palavra Trindade não estar na Bíblia, nós vemos que Deus, ele é um, mas ele se manifesta de 3 maneiras. Ao mesmo tempo que ele é um, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Eu sei que é uma coisa difícil de nós compreendermos na nossa mente humana. Talvez nós vamos ter clareza disso somente quando nós estivermos na glória, né? Mas é o que a Bíblia diz. Então não são 3 deuses, é um Deus, né? Nós cremos em um Deus, mas que se manifesta dessas 3 maneiras, né? Nós usamos algumas ilustrações para tentar apresentar isso, como a questão da água, né? Então a água, ela pode se encontrar no estado líquido, sólido ou gasoso, mas tudo é água, né? É a mesma água, por exemplo, né? Eu também uso o exemplo do próprio ser humano, né? Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Quando nós olhamos para uma pessoa, nós vemos uma pessoa, mas essa pessoa, ela além do corpo, que é a parte visível dela, ela possui uma alma onde estão as suas vontades, as suas emoções, a sua mente, e essa pessoa também possui um espírito, que é a parte eterna, a parte consciente de Deus, onde nós nos relacionamos com Deus. Então, apesar de vermos uma pessoa, essa pessoa, ela tem uma alma, ela tem um espírito. Então, Jesus, ele veio em carne para que as pessoas na época pudessem ver Deus. Ele disse: quem vê a mim, vê a Deus. Mas Deus ao mesmo tempo é Espírito. E o Espírito nós não podemos ver. Então os 3, eles concordam. É um Deus que de alguma maneira se manifesta de 3 formas. E Jesus, por exemplo, ele disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Ele disse também: certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sem mim, vocês nada podem fazer. Agora, como Ele está conosco? O Espírito Santo, Ele é Deus. Você pode adorar o Espírito Santo. É um questionamento das pessoas, né? Pastor, eu posso adorar o Espírito Santo? Se eu adorar o Espírito Santo, Jesus não vai ficar com ciúmes, o Pai não vai ficar com ciúmes? Claro que não. Quando você adora o Espírito Santo, você adora Deus. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então gostaria de deixar isso muito claro, né? Se você ouvir qualquer outra doutrina, e existem muitas, dizendo que o Espírito Santo não é Deus, é uma mera influência, um poder, saiba que isso se trata de uma seita maligna, e não na igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então o Espírito Santo é Deus. Agora a segunda pergunta é como receber o Espírito Santo? E o apóstolo Paulo, na própria carta aos Efésios, ele responde. E ele responde que é crendo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, Efésios capítulo 1,
versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando você ouve o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho da salvação, você entende que é um pecador, você se arrepende dos seus pecados, você crê na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, você confessa Ele como Senhor da tua vida. Então a Bíblia diz que você é selado pelo Espírito Santo da promessa. É esse selo que garante a sua entrada no céu. Quando Jesus voltar, os anjos vão vir recolher os eleitos, e quando eles estiverem recolhendo, Ele vai ver o selo em você. Esse selo é o Espírito Santo, e por isso Ele vai te recolher. Então, quando nós cremos no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos selados. Então, se você está aqui, você ainda não se arrependeu dos seus pecados, você ainda não entregou a sua vida completamente ao senhorio de Cristo, hoje, nessa manhã, eu te desafio a fazer isso, porque nós recebemos o Espírito Santo quando cremos na palavra da verdade, no evangelho da salvação, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós não podemos nos conformar com essa experiência de receber o Espírito Santo. Segundo esse texto base de Efésios que nós lemos ali no início, nós precisamos também nos encher do Espírito Santo. Muitas vezes, mesmo sendo crentes em Jesus, nós temos uma vida espiritual medíocre. Vivemos oscilando espiritualmente, caindo e levantando. Por quê? Porque nós não somos cheios do Espírito Santo. E aí eu gostaria de contar uma ilustração, né? Os irmãos que nos acompanham aí nos retiros face a face, eu sempre conto isso, mas vale a pena relembrar essa ilustração nessa mensagem. Eu me lembro que certa vez eu ouvi a história de um homem que ele habitava numa região onde existiam leões. E certa vez esse homem, com muita astúcia, ele conseguiu capturar um filhotinho de leão e levou esse leão para sua casa. E ele começou a alimentar esse leão como seu animal de estimação. E o leão cresceu, se tornou um leão robusto, forte. E quando esse leão se tornou um leão adulto, ele entendeu que podia dominar aquele homem. E ele começou a escravizar aquele homem. Ele só podia sair de casa se o leão deixasse, ele só entrava se o leão deixasse. E um dia aquele leão matou o seu dono e se alimentou da carne do seu dono. Então aquele leãozinho, que era tão bonitinho, tão fofinho, que aquele homem criou com tanto carinho, foi a causa da morte daquele homem. Então esse leão, trazendo para nós, para a nossa vida espiritual, representa o pecado. O pecado, ele parece muitas vezes inofensivo, gostosinho, bonitinho, mas se você alimenta o pecado, se você alimenta a sua carne, quando você vê, o pecado está te escravizando. E esse pecado, a partir do momento que ele te escraviza, ele vai te levar à morte, porque o salário do pecado é a morte. Se nós alimentarmos a nossa carne, diz a palavra, nós morreremos, mas se nós alimentarmos o nosso espírito, nós não vamos satisfazer a cobiça da carne. E aí, naquela mesma região, né, conta-se a história de um outro homem, que ele, ao invés de capturar um filhote de leão, ele capturou um filhote de águia. Ele praticava o alpinismo, e escalando uma montanha muito alta, ele se depara com um ninho de águia, pega um filhotinho de águia e leva para sua casa. E ele cria aquela águia como um animalzinho assim precioso para ele. E a águia cresce, se torna uma águia adulta, robusta, e todos os dias aquela águia levava aquele homem para um passeio. Pegava ele pelos ombros e levava ele para passear. Quando o dia estava nublado, ela levava ele acima das nuvens, ele podia contemplar o sol. Quando um leão vinha atacar aquele homem, a águia dele vinha e livrava ele das garras do leão. Então, trazendo isso para a nossa vida, essa águia, ela representa o Espírito. Então, quando você alimenta o seu Espírito, quando você se enche do Espírito, de modo algum você satisfaz a cobiça da carne, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus, eles não cedem aos desejos da carne. Olha só, vamos ler dois textos. Romanos capítulo 8, versículo 13, diz assim:
porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Agora Gálatas 5,16, digo porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então nós vemos aqui que quando você se enche do Espírito, quando você é uma pessoa cheia do Espírito, você vive. Mas quando você vive na carne, o teu destino é a morte. Aqui fala de morte não só física, mas espiritual. E quando você se enche do Espírito e anda no Espírito, você não satisfaz a cobiça da carne. Você entende por que muitos cristãos, eles vivem oscilando, levantando, caindo, pecando, por quê? Porque eles não andam no Espírito, eles andam na carne, eles alimentam a carne com coisas que aparentemente são inofensivas, mas vão enchendo a tua mente de pecado, e quando você vê, você está cheio de desejos pecaminosos. Então nós precisamos mortificar os desejos do nosso corpo através do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito é tão importante que o próprio Jesus só começou o seu ministério após ser cheio do Espírito Santo. Diz a palavra que logo que Jesus foi batizado nas águas por João Batista, os céus se abriram e uma pomba desceu sobre ele, era o Espírito Santo em forma de pomba. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Depois de ser batizado, o próprio Espírito levou Jesus ao deserto, onde ele jejuou por 40 dias e 40 noites, e no final disso, ele passou por uma tentação muito severa. O próprio Satanás tentou Jesus. E você sabe, Jesus venceu ali a tentação através da palavra de Deus, e após esse período, ele vai para a sua cidade, Nazaré. E ali em Nazaré, ele entra na sinagoga num sábado, como era de costume, e é dada a palavra para ele. E trazem o livro do profeta Isaías para que ele lesse. E ele abre o livro de Isaías, exatamente onde hoje é Isaías 61, versículo 1. E ele lê o seguinte texto, olha só, acompanhe lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então ele fecha o rolo, o livro, e se senta. E as pessoas todas têm os olhos fitos nele, esperando o que ele vai dizer. E ele disse assim: hoje, nesse dia, se cumpriu essa palavra que vocês acabaram de ouvir. Então nós vemos que ele só inicia, a partir daí, ele inicia o seu ministério público. Ele só inicia o seu ministério após ser revestido pelo Espírito Santo. Inclusive, ele deu a mesma ordem para os seus discípulos. Ele disse aos discípulos, após a sua ressurreição, que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Ou seja, eles deveriam aguardar o revestimento do Espírito Santo para iniciar a obra de Deus. Então, nesse sentido, eu entendo que ser revestido de poder, sermos cheios do Espírito Santo, é a única maneira de sermos bem-sucedidos na nossa carreira cristã. De outra forma, você vai ser sempre derrotado. Por isso que o profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6 do seu livro, ele diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, ser cheio do Espírito Santo não é uma sugestão do Senhor, é o único caminho, é a única maneira de realizarmos a sua obra de maneira eficiente. Então, tem cristãos que eles estão satisfeitos em não serem bêbados, em não serem ébrios, em não se embriagarem com vinho, mas eles não se esforçam, não fazem a parte deles para serem cheios do Espírito Santo. Então, digamos assim, são duas ordens do Senhor. A primeira delas é: não seja um bêbado, não se embriague, cuide com álcool, é muito perigoso, isso vai levar você à contenda, à devassidão, à destruição, mas se encha do Espírito do Senhor. Então vejam que antes de pregar, antes de evangelizar, antes de libertar,
Jesus ele foi cheio do Espírito Santo. Então, boa parte das nossas atividades durante o dia deve ser ter disciplinas e fazer coisas para nós sermos cheios do Espírito Santo. Olha só, vamos ler mais um texto, Atos 10, 38. Diz assim o autor de Atos, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então veja, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Então, antes de ir pregar, evangelizar, libertar, ele foi cheio do Espírito Santo. Antes dos discípulos iniciarem a sua caminhada ministerial, iniciarem ali a igreja propriamente dita, Jesus falou: vocês devem ser cheios do Espírito Santo. E a mesma ordem ela deve ser obedecida hoje. E Jesus repete isso. Você conhece aquela passagem: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né, que fala ali do poder dunamis, e então vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então não existe outro caminho para o cristão senão ser cheio do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Agora, entendido isso, a terceira pergunta, e talvez a mais importante, é como posso ser cheio do Espírito Santo? E aí nós temos que voltar para Efésios, o texto base de Efésios 5, do 18 ao 21, ele nos revela o que nós podemos fazer para nos enchermos do Espírito Santo. Olha só, diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora guarde isso, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então Paulo traz 4 direções aqui para que você seja cheio do Espírito Santo. Falar entre nós, horizontalidade entre nós, falar a palavra, cantar salmos, né? Por isso que as músicas que nós cantamos precisam ser bíblicas, cristocêntricas, para que nós possamos estar cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, de maneira espontânea, salmodiando ao Senhor, verticalidade, tendo comunhão, buscando o Pai, dando sempre graças por tudo, tendo um coração agradecido, e sujeitando-vos, ou nos sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Então vejam que simples. Para estarmos cheios do Espírito Santo, primeiro, nós precisamos estar juntos, gostar de estar juntos, nos reunir, nessa reunião, salmodiar, cantar, louvar a Deus, tanto com salmos quanto de maneira espontânea. Então veja, fala de uma horizontalidade, nós estarmos juntos. Segundo, uma verticalidade, cantando ao Senhor no vosso coração, louvores congregacionais, não ter pressa de sair da presença de Deus, irmãos. Eu sei que nós temos um horário para começar, um horário para terminar, nós procuramos ser fiéis a isso, mas nós temos que ter momento para começar, mas às vezes não para terminar. Temos que amar estar na presença de Deus, estar juntos. E se o Espírito Santo descesse hoje aqui, sobre nós, e nós disséssemos: não, vamos continuar esse culto, vamos ficar o dia inteiro aqui, qual que seria a tua reação? Ah, não, tem que chegar a tal hora em casa. Não, quando o Espírito Santo vem, você precisa dar liberdade. Nós já vimos, né, alguns avivamentos até recentes, de cultos que se estenderam, se não me engano, por mais de um mês, né, as pessoas esperando 4, 5 horas para entrar numa capela, enfim. Então isso pode acontecer, não podemos ter pressa, temos que nos derramar na presença dEle, é isso que vai nos encher do Espírito Santo. E olha só, dando sempre graças por tudo, dando sempre, em todo momento e por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ter um coração grato sempre e por tudo.
Isso não é fácil. Como as pessoas murmuram, não é verdade? Esses dias, quero abrir um parênteses aqui, tive que chamar a atenção do meu filho, né? Então, 18 anos, queria um carro, né? Então, desde que ele começou a tirar a carteira, porque eu quero um carro, porque eu quero um carro, quero um Fusca, quero não sei o quê, quero tal. E aí a gente começou a mobilizar, né, para ver. Então vamos lá, a gente vai te ajudar, enfim. Meu sogro viu um golzinho, né, inclusive está ali fora, ó, de um colega, compramos, né? Só que um carro antigo, claro, né? E aí precisou fazer algumas manutenções. Ele achou que ele ia pegar o carro e não ia ter que gastar nada no carro, né? E aí começamos a gastar um pouco, né? E aí ele ficou pilhado, ficou depressivo. Você olhava ele em casa, ele estava emburrado, ele estava reclamando, ele estava tal. Pô, a gente começou a falar, 18 anos, carro, tal. Você está reclamando do quê? Né? Carro é isso, a gente avisou. Carro é um passivo. Você gasta com carro, é gasolina, é manutenção, é assim mesmo. Né? E eu acho que você nem está gastando tanto, enfim, mas lá bicudo tal, até que um dia chamei, falei, ó, parou. Só gasta com carro quem tem carro. Falei, fica quieto, para de reclamar, entendeu? Né? Não é verdade? Então agradeça. Quem tem oportunidade de ter um carro com 18 anos, não é todo mundo que tem. O carro está quitado, a gente está te ajudando, temos dinheiro para pagar a manutenção, entende? E aí, pá, caiu em si, né? Então, dando graças sempre e por tudo. Está passando alguma situação difícil, dê graças, irmão, algum propósito tem. Agradeça a Deus, porque quando você murmura, você entristece o Espírito Santo. Agora, quando você é agradecido, isso é um gesto de confiança, e você se enche do Espírito Santo. Temos de ser gratos. Queridos, é Deus quem nos dá o fôlego de vida. É Deus quem nos dá força para ganharmos o nosso sustento. É Ele quem provê todas as condições para termos uma vida digna. Nas palavras do salmista, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então, quer ser cheio do Espírito Santo? Louvor, junto com a congregação, junto. Louvor vertical, adorando a Deus. Gratidão no seu coração, sempre por tudo. E o quarto item do texto é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que isso significa, pastor Peter? Significa você deixar de lado os seus interesses pessoais e se colocar no seu lugar dentro do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Se você é crente, você é um membro desse corpo, do corpo de Cristo, e você precisa cumprir a sua função. Um membro que não cumpre a sua função, ele atrofia, não é verdade? Pare de exercitar uma parte do seu corpo, o que vai acontecer? Vai atrofiar. Quando eu fiz a cirurgia no joelho, né, tive que ficar parado muito tempo, nossa, minha perna afinou. Então, um membro que não é utilizado, o que acontece? Ele atrofia. O ramo que não dá fruto, ele é cortado da videira e ele é jogado no fogo. Então, sujeitando-vos uns aos outros é abrindo mão do que eu quero, do que eu penso, para que eu possa servir, para que eu possa ajudar, para que eu possa cumprir com aquilo que Deus me chamou para fazer. Sujeitando-vos uns aos outros é você andar em humildade. Não há lugar para o Espírito Santo numa pessoa que está cheia de si mesmo. E por isso que ontem nós tivemos um dia especial aqui, né? Poxa, eu não sei, eu vi ontem muita harmonia aqui, irmãos, né? A não ser que eu esteja enganado. Se deu alguma encrenca, eu não vi, entendeu? Estava todo mundo em harmonia. Todos vieram, todos trabalharam, todos ajudaram. No final, todos limparam. Foi um evento que, depois que terminou, acho que a igreja ficou perfeita. Parabéns a todos aí que ajudaram, né? Harmonia, servindo,
sujeitando-vos uns aos outros. Então, em outras palavras, nós somos edificados e nos enchemos do Espírito Santo quando estamos juntos, orando, cantando, louvando, agradecendo, servindo uns aos outros. E quando nós servimos, o beneficiado é a gente mesmo. Quando eu sirvo, eu me sinto beneficiado. Então vejam que para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos estar imersos em práticas espirituais, cantando a palavra, louvando ao Senhor em nosso coração, dando sempre graças em tudo e por tudo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Você tem que estar imerso nessas coisas, e aí você vai ter uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos aqui fazer uma ilustração. Estava lendo uma ilustração sobre isso, né? Até o título é Enchei-vos do Espírito Santo. E essa ilustração conta que 3 jovens, a fim de entenderem melhor essa passagem bíblica, né, enchei-vos do Espírito, eles chegaram para o seu pastor e perguntaram: pastor, a palavra diz enchei-vos do Espírito Santo, mas nós temos muita dúvida, como que se faz isso? E o pastor então entregou para os 3 jovens uma peneira e disse assim: ó, vão até o rio e encham essa peneira com água. Quando vocês conseguirem encher essa peneira com água, vocês vão ter a resposta. E os 3 jovens foram para o rio, ficaram, né, um tanto duvidosos, incrédulos ali com a direção do pastor. Chegando na água, eles discutiram, mas eles não conseguiram pensar em alguma coisa que fizesse aquela peneira encher de água. Então 2 disseram: bom, nosso pastor está louco, isso é inútil, nós vamos embora, não vou mais ficar aqui. Mas um deles ficou ali. E horas depois o pastor foi até o rio, encontrou apenas um jovem, ainda pensativo, não desistiu daquela dica do pastor. E ao ver o pastor, ele disse meio triste: ah, pastor, eu não consigo, como é que vai encher uma peneira de água? Eu já quebrei a cabeça, mas é impossível. E aí o pastor lhe disse: você só conseguirá ter água nessa peneira, meu jovem, se a manter mergulhada no rio. Assim é também para ser cheio do Espírito Santo. Você só consegue ser cheio se você permanecer mergulhado no rio, em práticas espirituais, constantemente, diariamente. Eu até já dei esse testemunho, né? Quando nós tivemos aqui aquele evento com os irmãos, o Imersão, né? Até o nome Imersão fala isso, né? De você estar imerso nesse rio. E eu falei: não, eu vou ficar aqui o tempo todo, né? Quando chegou a tarde, o início da ministração era para jovens, né? E eu falei: não, estou lá. Cheguei cedo, fiquei aqui na frente, começou a pulação dos jovens. Eu falei: puxa, eu já não sou mais desse, né? Mas eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui. E fiquei. E eles começaram louvando, cânticos, salmodiando, cânticos espirituais. Daqui a pouco alguém pegava a palavra aqui, uns 20 minutos, trazia uma palavra, orava, louvor. Depois segunda palavra, acho que foi umas 2 horas assim. É semelhante mais ou menos o que a gente faz no jejum, mas com muito mais dinâmica. E eu fiquei ali o tempo todo. Quando acabou, irmãos, eu estava cheio do Espírito Santo. Estava no óleo, estava no azeite. É o que nós fazemos aqui no jejum. Aí tem gente que diz: ah, mas eu vim num jejum, não aconteceu nada na minha vida. Eu também, irmão, fiz academia uma vez, não fiquei marombado. Entendeu? Você tem que ter prática constante, irmão. No jejum faz 3 anos que nós estamos aqui todos os sábados, das 8h30 às 11h30, fazendo isso, irmão, né? A gente já criou o hábito de terça, sexta, das 6h30 às 7h, está orando online, né? Na quinta-feira está orando, fora as outras atividades, os outros cultos, enfim. E quando você vê, você está cheio do Espírito Santo, as coisas estão acontecendo, o pecado está sendo mortificado, tua mente está sendo renovada, o pecado já não tem mais domínio sobre você. É assim que se faz, irmão. Quem é o Espírito Santo, então? É Deus. Como receber o Espírito Santo? Crendo na pregação do Evangelho. Como ser cheio do Espírito Santo? Dessa maneira que nós vimos, salmodiando, cantando, tanto juntos como ao Senhor em nosso coração, dando graça sempre por tudo e em todas as coisas, e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Agora, por que muitos crentes são miseráveis espiritualmente? Porque ao invés de seguir esse conselho de Paulo, eles fazem outra coisa. E aqui eu vou finalizar, olha só. Vamos ler o que Paulo falou antes em Efésios. Efésios capítulo 4, de 25 a 32, olha só. Ele disse assim: por isso deixai a mentira,
e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E olha só, olha o próximo versículo aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, por que muitos crentes vivem na mediocridade? Porque entristecem o Espírito Santo de Deus. Vivem na ira, na murmuração, na reclamação, falam palavrão, gritaria, blasfêmia, dão lugar ao diabo, cheio de amargura, não perdoam. O que vai acontecer? Carne. Então muitos crentes não são cheios do Espírito Santo, pois ao invés de louvar, adorar, orar, agradecer e se sujeitar, é reclamão, murmurador, mentiroso, irado, dá lugar ao diabo, é ganancioso, fala palavrão, entristece o Espírito Santo, estão cheios de amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia, falta bondade, misericórdia e perdão em seus corações. Essa é a realidade. É o cristão fake, né? Cristão só de aparência. Então, queridos, hoje o Senhor nos exorta a sermos cheios do Espírito Santo, a buscarmos mergulhar nesse rio. E eu quero desafiar você nesse sentido. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus.